Ontem, no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente disse que a história vai cobrar quem se posicionou contra o chamado tratamento precoce. Sem respaldo científico, Bolsonaro afirmou que muitos países, sem citar quais, junto com a mídia, boicotaram ações nesse sentido contra a Covid. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Falando para quase 200 chefes de Estado e de governo, Jair Bolsonaro classificou a vacinação no Brasil como um sucesso e se opôs ao passaporte sanitário. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Mesmo exaltando a vacinação, Bolsonaro era o único entre os líderes das 20 maiores economias do mundo que ainda não se imunizou. Como de costume, o presidente voltou a criticar governadores e prefeitos por medidas de isolamento social. Na esteira disso, Jair Bolsonaro destacou o pagamento auxílio emergencial para pessoas que perderam a renda por terem ficado em casa sem poder trabalhar. O presidente da República discursou por mais de 11 minutos na Assembleia Geral da ONU e falou de diversos outros temas, como os atos de 7 de setembro. Sem citar as trombadas com outros poderes, afirmou que milhões de brasileiros foram às ruas para defender a democracia e apoiar o governo. Sobre agricultura e questões ambientais, Jair Bolsonaro exaltou a nossa legislação. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Com relação à Amazônia, Bolsonaro convidou outros líderes a conhecer a região e o potencial do Brasil no chamado Emprego Verde. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O futuro do emprego verde está no Brasil. Ainda no discurso na Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro conclamou investidores a acreditar no Brasil. Bandeirantes 7 e 6. A repercussão sobre o discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU divergiu no meio político. Do lado do governo, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência elogiou a fala e disse que o presidente mostrou o Brasil que o mundo não conhece. Luiz Eduardo Ramos afirmou ainda que Bolsonaro é defensor da liberdade, do meio ambiente e dos brasileiros. De outro lado, os senadores da CPI da pandemia atacaram a postura do presidente. O relator Renan Calheiros disse que o discurso foi vergonhoso. Mentiu vergonhosamente, parece que ele estava falando de um outro país, que não era esse velho Brasil com as contradições que todos nós conhecemos. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, classificou como inadmissível a defesa do presidente Jair Bolsonaro sobre o tratamento precoce contra a Covid. É inadmissível que um chefe de uma nação de 220 milhões de brasileiros se contraponha à ciência mundial e nos envergonhar perante o mundo defendendo algo que nenhum cidadão no mundo defende. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também comentou a fala de Bolsonaro. O presidente destacou pontos importantes do Brasil, de projetos que nós precisamos fazer para o país. Destaco pontos positivos, outros pontos, repito, com os quais eu não concordo, mas que nós devemos respeitar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, compartilhou da mesma opinião de Pacheco. Nos aspectos gerais, nada que surpreenda a política brasileira. Falou o que já vem falando há muito tempo.
Para o cientista político e colunista da Rádio Bandeirantes, Fernando Schiller, Jair Bolsonaro fez um discurso voltado ao público interno, mas com pontos de destaque. O Brasil tem oportunidades de negócio na área ambiental, que não é só na área no governo federal, nos estados, vem fazendo leilões importantes. O presidente até mencionou a SEDAI é um leilão feito lá no Rio de Janeiro, obviamente com suporte do BNDES, com suporte federal. Então, por aí eu acho que foi um lado positivo. Afinal de contas, imagina, o que o presidente pode dizer na ONU? Ali existe, né, você tem muita diplomacia, muitos agentes de negócio, enfim, pode fazer uma venda aí das oportunidades de investimento que o Brasil oferece. Na imprensa internacional, a repercussão do discurso do presidente Jair Bolsonaro também divergiu. De Londres, Felipe Killen, nosso correspondente do Grupo Bandeirantes na Europa, traz os detalhes. Primeiro chefe de Estado a discursar na Assembleia Geral da ONU, Jair Bolsonaro atraiu a atenção da mídia internacional. Para a agência Bloomberg, especializada em economia, Bolsonaro fez um discurso moderado, em uma tentativa de melhorar a imagem do Brasil no exterior. Já a agência Reuters destacou que o presidente adotou um tom conciliatório para a questão ambiental e que depois de cortes de recursos na área, a promessa é dobrar o investimento para combater o desmatamento ilegal. Na Europa, é a preservação da Amazônia que mais desperta o interesse. As políticas ambientais do governo Bolsonaro têm sido alvo de críticas internacionais desde o início do mandato. A próxima Conferência do Clima, a COP26, acontece aqui no Reino Unido no começo de novembro. Nos Estados Unidos, a pandemia ganhou mais destaque. Para o The Washington Post, o fato de o presidente ser o primeiro a discursar foi estranho para um evento que deve se concentrar principalmente na resposta global à pandemia. O jornal The New York Times lembrou que Bolsonaro não tomou a vacina contra a Covid e, no discurso, defendeu o uso de drogas ineficazes para tratar o coronavírus. Bandeirantes, 7h09.